Nós vamos primeiro abrir, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra em 1 Coríntios, por favor, capítulo 11. O verso 23. É um texto que todos os meses a gente lê ele aqui na ceia do Senhor, tá? Todo mundo conhece esse texto, mas a gente vai frisar somente algo aqui nessa noite. Todos encontraram? Se você porventura não tiver com a sua Bíblia, tá? Acompanhe pelo monitor, por gentileza. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, meus irmãos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Quero que você repita comigo nessa noite, diga assim: até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Tá bonito, mas vamos deixar mais bonito ainda. Vamos lá? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém. Hoje a mensagem irá se discorrer em cima desse tema. Até que o Senhor venha. Quais são as minhas e as suas atitudes? O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar? Eu poderia, meus irmãos, passar a noite toda falando sobre vários tópicos, sobre vários pontos, mas eu frisei apenas alguns aqui, tá? Pode ser, e tem vários outros que durante a mensagem você pode lembrar e dizer: olha, isso aqui era bom de falar, tá? Mas eu trouxe apenas alguns para que eu não me estenda muito. Então nós vamos falar nessa noite, até que o Senhor venha. Quais são as atitudes que você deve tomar? Porque quando você aceitou Jesus, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, né, quando eu voltei para Jesus, que eu tive a graça e a misericórdia de nascer no Evangelho, e durante o tempo o Senhor me atraiu até este lugar, há quase 10 anos atrás. Mas quando você aceitou Jesus, veio aquela interrogação na sua mente: e agora? O que é que eu faço? Já aconteceu isso com você ou não? Aceitei Jesus, e agora? O que é que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Como é? Aceitei e acabou, estou salvo, né? O que é que eu posso fazer? Então, quando nós damos esse primeiro passo inicial da nossa fé, que é entregar a nossa vida a Jesus, há várias coisas, meus irmãos, literalmente, como a palavra diz, tudo se fez novo. Muda tudo, meu irmão. Deve mudar a nossa maneira de pensar. Meus irmãos, até os nossos amigos mudam, é um negócio incrível. Tudo se faz novo, as amizades, né? Algumas pessoas vão se afastando de você, tudo vai se renovando. Muitas vezes a sua forma de falar, ela vai se transformando, a sua forma inclusive de pensar, você vai tendo literalmente uma conversão de vida. E quando nós tomamos essa decisão, nós temos atitudes diárias, cotidianas, que nós devemos tomar, até que o Senhor venha. Nós devemos estar todos os dias prontificados nessas verdades, amém? Então nós vamos falar aqui sobre algumas, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção, meus irmãos, amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, 1 Coríntios 11, bastante conhecido, Paulo reprisando, falando algumas coisas que o Senhor tinha ordenado sobre a ceia. E ele diz que o Senhor tomou o pão, partiu e disse: olha, eu quero que vocês façam isso em memória de mim, e eu quero que vocês se lembrem que o meu corpo, ele foi partido por vós. E quando vocês beberem esse cálice, eu quero que vocês lembrem-se que esta é uma nova aliança que eu estou dando a vocês. É um novo testamento que eu estou dando a vocês. E Paulo continua e diz: todas as vezes que vocês comerdes deste pão, todas as vezes que vocês
beberem deste cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso nos foi dado como um mandamento perpétuo. Enquanto a igreja estiver na terra, ela deve cear. Hoje, por questão de organização, a gente faz uma vez por mês, né? Sempre no primeiro domingo. Mas em alguns estudos a gente pode encontrar que na igreja primitiva, eles ceavam todos os dias, meus irmãos. Alguns dizem que eles faziam semanalmente, mas tinha certo grupo de pessoas que todos os dias eles estavam partindo do pão e estavam bebendo do cálice. E todos os dias eles estavam ali juntos anunciando a morte do Senhor. A questão de dias e quando se faz não importa, isso é irrelevante, tá? Mas que eu quero que você entenda que isso foi uma ordenança dada pelo Senhor. Eu estou entregando isso à igreja, vocês vão fazer isso até que eu venha. Então, um dos primeiros pontos que nós devemos entender, um primeiro mandamento que nós devemos fazer até que o Senhor venha, e eu quero que você entenda, qual é o primeiro, Benjamin? O primeiro que ele falou e entregou, e Paulo disse aqui não esqueça. É difícil ou é fácil esse? O primeiro mandamento que Paulo disse, o primeiro tópico que eu estou falando nessa noite não esqueça. Não esqueça de quê? Porque quando uma pessoa morre hoje, a gente fica de luto, triste, mas com o tempo, a gente não se esquece ou não, a gente lembra de vez em quando, teve fulano que morreu tal dia, quando é um parente mais próximo, né, realmente a gente sente, mas depois a gente começa a lembrar, mas não sente mais aquela dor, né, fulano morreu há tantos anos atrás, se não fosse lá a internet, a gente nem se lembrava mais, mas o Senhor disse, olha, a minha morte, ela jamais deve ser esquecida. A morte do Senhor, ela não foi uma morte que deve ser deixada de lado, porque o Senhor deu como mandamento perpétuo para a igreja. Eu quero que vocês lembrem que eu morri. Você gosta de lembrar que o seu parente, sei lá, sua mãe, seu pai, seus avós, morreu? Você gosta de lembrar? Gosta de não dar uma saudade, né? Mas o Senhor disse para mim e para você, eu quero que vocês lembrem que eu morri. O Senhor entregou isso para mim e para você. Nós vemos aqui, no verso 24, diz, o Senhor dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus disse, eu não quero que vocês apenas se lembrem que eu morri, eu quero que vocês entendam que eu fui dilacerado por vocês. O meu corpo foi literalmente partido, sangrado por causa de vocês. E ele diz, vocês vão fazer isso em memória de mim. E ele diz que o sangue é o cálice do Novo Testamento. E ele disse que todas as vezes que nós bebermos esse cálice, nós iríamos fazer memória do nosso Senhor. Você se lembra todos os dias que Jesus morreu por você ou não? E aí? Qual foi a última vez que você lembrou que Jesus morreu por você? Seja sincero com você mesmo. A gente canta, louva ao Senhor, mas qual foi a última vez que você meditou, rapaz, Jesus morreu por mim? Rapaz, Jesus se entregou por mim. Então, primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, algo que nós devemos fazer até que o Senhor venha, e que Paulo disse não se esqueça que o Senhor morreu por você. Eu não quero que nessa hora você pense no irmão que está do seu lado, não, eu quero que você diga comigo, né, porque a gente sempre gosta de dizer que Jesus morreu por fulano, né, você já usou essa estratégia evangelística, Jesus morreu por você, meu irmão, mas diga nessa noite, Jesus morreu por mim. Primeiro foi bom para ensaio, diga mais uma vez, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, meu irmão. Jesus morreu por você. E Benjamin, por que é tão óbvio, mas por que nós não podemos esquecer disso? Primeiro você deve entender que lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus, era normal, na verdade, eles terem festas anuais. Deus até instituiu como lei que eles celebrassem algumas festas obrigatoriamente no ano. Uma delas, bastante conhecida, é a do pão asmo, a Páscoa. O Senhor colocou como mandamento perpétuo que o povo de Israel celebrasse essa festa.
E para que Deus colocou uma festa como mandamento? Porque Deus disse: vocês todos os anos vão celebrar, para vocês nunca esquecerem que com mão forte eu vos tirei do Egito. Então o povo passava o ano todo tranquilo, mas quando chegava no tempo das festas da Páscoa, do Pães Asmos, o povo celebrava o Senhor e dizia: o Senhor é bom, porque Ele me tirou do Egito, com mão forte o Senhor nos livrou. Então Deus fazia isso. Deus Pai entregava mandamentos dizendo: olha, eu quero que vocês celebrem perpetuamente, para que vocês não se esqueçam, para que vocês sempre lembrem-se, para que os filhos de vocês que estão nascendo também lembrem-se, que o Deus de vocês, o Deus de Israel, vos livrou da terra do Egito. E não foi diferente com Jesus. Ele disse: eu estou vos entregando o mandamento perpétuo, vocês vão partir o pão, e vocês vão beber o cálice, e vocês vão lembrar-se de que eu morri por vocês, de que vocês têm um Senhor que não é carrasco, mas vocês têm um Senhor que é servo, que se deu, um Senhor que trouxe para si mesmo vergonha, para dar para vocês honra e glória, um Senhor que trouxe para si morte, para dar para vocês, a igreja, vida. Então, Benjamim, porque nós não podemos esquecer que o Senhor morreu? Porque é algo meio que automático. Quando a gente se lembra que o Senhor morreu, a nossa mente, ela não para aí, ela diz: Ele morreu, mas ressuscitou. A nossa mente, ela parece que meio que liga automático, né? Quando a gente liga: Jesus morreu, logo em seguida, mas ressuscitou. Porque nós devemos lembrar que Jesus morreu? Porque, meu irmão, na morte de Jesus, concretizou-se a vitória da igreja. É algo que meio que contraditório, né? Numa morte aparece uma vitória, numa morte aparece vida, numa morte aparece glória. Então nós não podemos esquecer que o Senhor morreu, porque quando nós lembramos a sua morte, lembramos que Ele triunfou sobre ela e ressuscitou. O seu Senhor, Ele morreu, meu irmão, mas mais glorioso do que isso foi a ressurreição dele. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, logo é vã toda a nossa obra. Então foi necessário que Ele morresse, para que nós pudéssemos anunciar para este mundo pecaminoso: o nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor, Ele ressurgiu dentre os mortos. Porque nós devemos lembrar que o Senhor morreu? Porque quando nós lembramos disso, nós lembramos que Ele se entregou por nós e nos amou. Você daria vida por alguém? O que é que você acha? Paulo até diz: olha, possa até ter alguém que dê a vida, sei lá, por um parente ali, por um amigo seu, né? Possa até ter, claro que tem muitos pais que dariam a vida por seu filho. Paulo diz: olha, possa até ser que tenha alguém ousado que faça isso, mas quem daria vida por um inimigo? Quem daria vida por um povo estrangeiro? Quem daria vida por alguém que não te quer? E aí, você daria? Aí o negócio já estreita mais, né? Então, quando nós lembramos que o Senhor morreu por nós, nós lembramos que recebemos algo do qual nós éramos imerecidos. Lembramos que nós recebemos algo do qual nós não éramos merecedores. E logo nós nos lembramos do tamanho amor do Senhor por nós. Meus irmãos, entenda: se Jesus morreu por você, sendo você inimigo, o que Deus não pode fazer agora por você, sendo você filho? Pensa nisso. A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para conosco, em que Ele entregou o seu Filho Jesus quando nós éramos ainda pecadores. Jesus não morreu por santos, Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por pessoas que eram dignas do inferno. Eu e você, meu irmão, nós merecíamos o inferno, mas nós lembramos nessa noite que o Senhor morreu por nós. O Senhor se entregou por nós, e por isso nós podemos acreditar em tamanho amor que nos foi dado e nos foi entregue. Celebre ao Senhor todos os dias, meu irmão, por este amor que está sobre você.
Quando nós lembramos que o Senhor morreu, lembramos que Ele triunfou sobre o pecado. Quando lembramos que Ele morreu, nós lembramos que Ele despojou os principados e potestades, os expôs publicamente. O Senhor triunfou sobre o inferno. O Senhor foi vitorioso sobre os inimigos. Quando nós lembramos disso, que o Senhor morreu, nós lembramos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cédula que era contrária a você, hoje você pode olhar para o inferno e dizer: o meu Cristo morreu, então nenhuma condenação há hoje sobre mim, porque nele eu tenho a justiça para estar em unidade com Deus. Então por que é importante lembrar da morte do Senhor? Porque antes da morte de Jesus, existia uma cédula que te condenava para o inferno. Existia dívidas que te condenavam, mas quando você se entregou ao Senhor, você celebra e se lembra: Ele morreu por mim, então a condenação que estava sobre mim não mais existe, porque quando eu estou em Jesus, Paulo diz, e quando vivemos pelo seu Espírito, nenhuma condenação há sobre nós, meu irmão. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis, você já viveu um período de culpa sobre você? Você já passou aquele tempo de culpa? Rapaz, eu sou culpado. Alguma coisa errada que você fez. E já teve esse período de você passar, de se sentir culpado, de se sentir condenado, de se sentir, sabe, ali julgado? O Senhor retirou isso de sobre nós. Não existe mais. Satanás, ele tenta nos condenar, ele tenta, sabe, apontar aquilo que nós muitas vezes éramos, ou as nossas falhas, mas o Senhor, como a própria palavra diz, Ele é o nosso intercessor, Ele intercede por nós, advoga as nossas causas, e Ele nos livra da condenação. Amém, meus irmãos? Quando nós lembramos que o Senhor morreu, lembramos que Ele ressuscitou, e que Ele voltará. Quando você lembra que Jesus morreu, você deve lembrar também: Ele morreu, ressuscitou. Eu não sei quando é, querido, mas vai chegar esse dia. Os irmãos, esse dia vai chegar. Nós vamos olhar para a face dEle. Nós vamos olhar para a face do nosso Senhor. Aquele que se entregou na cruz, meu irmão, vai chegar um dia, e até que Ele venha, nós vamos nos lembrar que Ele morreu, porque a nossa alma vai constantemente dizer: Ele vai voltar, Ele vai voltar, o nosso Senhor ressurgirá novamente nas nuvens, para buscar a igreja, e até que Ele venha, nunca se esqueça, o seu Senhor, Ele vai voltar, esteja sempre preparado para isso. Quando nós lembramos que o Senhor morreu, lembramos também que por causa da sua morte nos foi dada entrada nas regiões celestiais. Nós lembramos que veremos a sua face. Esse daqui, querido, me constrange. Quando nós lembramos que o Senhor morreu, nós lembramos que nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Nós lembramos que não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Você pode dizer, meu irmão, você entende isso? Você entende a profundidade disso? De você dizer que você agora é concidadão dos santos e da família de Deus? Você entende o preço que foi pago para que você pudesse dizer e fazer parte dessa família? Então nós começamos a entender por que o Senhor colocou como ordenança perpétua na igreja. Lembrem-se, eu quero que vocês sempre lembrem-se: eu morri. Eu não quero que vocês esqueçam da minha morte. Pelo contrário, vocês irão se reunir, vocês irão partir o pão, vocês irão beber o cálice, para anunciar ao mundo que eu morri. Porque nós vamos anunciar isso? Porque na morte do Senhor, meu irmão, está a minha e a sua vitória. A nossa glória está na morte do nosso Senhor.
Se ele não tivesse morrido, logo era vã tudo que nós fazemos, toda a nossa maneira de viver, todo o culto, toda a liturgia, tudo era vão. Mas por que o Senhor disse, eu quero que vocês se lembrem? Porque nós entendemos esses vários pontos que nós falamos essa noite. E nós lembramos também, meus irmãos, que nós temos vitória sobre o inferno. Em Jesus, você não vai para o inferno. Em Jesus, existe, meu irmão, um lugar preparado para você. Amém? Então alegre-se nisso. Alegre-se nisso, meus irmãos. Tudo ok até aí, meu irmão? Tudo tranquilo? Então lembre-se do nosso tema, até que o Senhor venha. Primeiro ponto, não se esqueça, foi uma ordem do Senhor, que você sempre se lembre, essa morte aí você nunca pode esquecer, tá? Lembre-se todos os dias, Jesus morreu, e com os benefícios dessa morte, houve cura sobre a sua vida. Um segundo ponto, meus irmãos, que nós até cantamos nessa noite, e até que o Senhor venha, algo que nós devemos fazer, é o que está escrito lá em Romanos 12, quero que você abra lá, por favor, volte aí um tiquinho, Romanos 12, capítulo 12, verso 12, Romanos 12, verso 12, amém? Diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Eu quero ficar com a primeira coisa que Paulo diz aqui. Paulo diz o seguinte, para a igreja, eu quero que vocês se alegrem, eu quero que vocês alegrem-se na esperança. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, a gente está vivendo um tempo bastante complicado, é guerra, as coisas ficando caras, as coisas aumentam, parece que cada dia o poder aquisitivo vai diminuindo, né? Antes você ia com 10 reais no mercado, trazia tantas coisas, isso faz tempo, meu irmão, mal lembro que trazia 1 quilo de coisa, hoje você não traz quase nada. Eu me lembro, irmão, do pipocão azul, isso é um absurdo a inflação que chegou nesse pipocão azul, no tempo do 11 de dezembro, cadê Romário? O pipocão era 50 centavos, meu irmão, sabe quanto está hoje um pipocão azul? As coisas estão muito complicadas, está tudo caro, meu irmão, eu comprava 1 quilo de A100, por, quanto era? 17 reais, vocês lembram desse tempo que 1 quilo de A100 era 17 reais? 1 quilo, meu irmão, eu me lembro que eu comprava 1 quilo, ó, falando aqui de compra agora, eu me lembro que eu comprava 1 quilo de carne moída, era 12 reais, meu irmão, está 22 agora, né? Então, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, essas coisas entristecem a gente, essa ou não? A gente vê o dinheiro da gente assim, sangue de Cristo, né? As coisas vão indo embora, Kelinha não costuma fazer feira comigo, aí esses últimos dias ela estava fazendo feira comigo, né? Eu sempre faço feira, aí ela estava fazendo feira comigo, ela indo comigo, ela ficou ali atrás do caixa, aí a mulher, aí ela viu que no final eu saí com 2 bolsinhas, ela viu 2 bolsas, deu isso tudinho, sangue de Cristo, as coisas estão complicadas, não. Então, além desses fatores, várias coisas, é pandemia, a gente sai de pandemia, começa uma guerra lá, que aumenta coisa aqui, né? Meu irmão, a gente vive um ataque de todos os lados, para que a gente fique triste, a gente vive um ataque, meus irmãos, de todos os lados, se a gente não tomar cuidado, a gente fica depressivo, meu irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente fica sempre andando cabisbaixo, andando para o chão, o que foi? Não, as coisas estão muito complicadas, elas estão, mas meus irmãos, eu quero que nessa noite vocês entendam, e eu quero que vocês saiam daqui com isso, o Senhor, Ele deu um mandamento para a igreja, Ele deu um estatuto para a igreja, e Paulo, ele frisou isso para várias igrejas, eles dizem, isso é vital, é importante para a sobrevivência da igreja, olha, eu quero que vocês se alegrem, eu quero que vocês estejam contentes, lembre-se do que Jesus disse, neste mundo vocês terão aflição, teve até um pastor que disse que essa é uma promessa que ninguém quer ela, né?
Jesus disse, foi uma promessa de Jesus, tá? Vocês vão ter aflição. Essa é uma promessa que a gente nem precisa requerer que ela acontece. Mas o Senhor também disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. O Senhor disse, meu irmão, que o bom ânimo deveria fazer parte da igreja. O bom ânimo deve fazer parte do seu cotidiano. Nós sabemos, meus irmãos, entendam que eu não estou falando aqui de uma utopia. Não é algo que nós, sabe, o mundo da Barbie, o mundo da Disney. Não é isso, é real, nós podemos viver. Porque se você não acredita nisso, você nesta noite acabou de se tornar um mentiroso. Porque o que foi que você cantou? Todavia me alegrarei no Senhor. Ainda você cantou nisso, entenda que foi você que cantou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja passos, ainda que não haja figo, você disse agora, há pouco tempo atrás, para o Senhor, todavia eu me alegrarei. Isso está na Bíblia, o Senhor disse, Paulo reprisou, Paulo escreveu, disse, eu quero que vocês se alegrem, não se deixem abater por este mundo. Sabemos que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, meus irmãos. Lembrem-se, algo que nós podemos esquecer é a história da igreja. Os nossos primeiros irmãos, os nossos primeiros pais, eram jogados dentro das jaulas nos coliseus para serem comidos por leões. Sabe como eles estavam quando o povo iriam tirar ali os seus corpos? Eles estavam dilacerados, mas eles estavam sorrindo. Vocês sabiam disso? Quando eles iam tirar o corpo dos irmãos que estavam ali, que tinham sido comidos por leões, eles estavam todos dilacerados, mas eles morreram sorrindo, meus irmãos. Nem os leões foram capazes de tirar a alegria do Senhor que está sobre a igreja. Lembre-se, meus irmãos, você não serve a um Deus triste, você não serve a um Deus que está cabisbaixo, você serve a um Deus que profetizou acerca dele mesmo e disse, eu irei trocar os panos de cinza, os sacos de cinza que representam a tristeza, eu irei trocar por vestes de alegria. Cristãos não são tristes não, viu? Não sei se você sabe, Jesus era uma pessoa alegre, e é ele mesmo que dá esse testemunho dele. Você sabia disso? Jesus era uma pessoa alegre. Meus irmãos, eu tenho um problema como todos vocês, todo mundo aqui tem problema, mas eu posso dizer, meu irmão, eu sou uma pessoa alegre, eu sou feliz. Você é feliz? Amém. De verdade? Eu sou feliz, meu irmão, eu sou contente. Onde está a fonte da minha alegria? No Senhor. Diante de Deus, eu falo a verdade, não minto, meu irmão. Jesus é literalmente a fonte da minha alegria. Se não fosse Jesus, meu irmão, eu estava acabado, literalmente não existia razão para nada. Mas Paulo falou e disse, Romanos 12:12, olha, eu quero que vocês alegrem-se na esperança. Jesus falou ali, João relatou, e Jesus nos disse, olha, eu tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Sabe o que Jesus disse? Olha, sabe por que eu estou falando isso aqui tudo para vocês, meus discípulos? É porque eu quero que a minha alegria, ela esteja em vocês. Jesus está testemunhando de que mesmo vindo para este mundo morrer, ele é uma pessoa alegre. Porque uma pessoa triste não pode dar alegria para ninguém. Uma pessoa doente não pode muitas vezes trazer saúde para outra pessoa. Mas Jesus disse, a minha alegria, eu estou dando a vocês. Por isso que eu estou compartilhando todos os mistérios do reino. Porque eu estou compartilhando com a igreja a minha alegria. Eu estou dando ela, e não somente ela, mas eu quero que a vossa alegria, ela seja completa. Não é 80%, não é 50%, não é mais ou menos. Jesus disse que você deve ser alegre 100%, meu irmão. Benjamin, o que é ser alegre? É viver sempre rindo? Não, que é isso, meu querido. A gente deve entender que felicidade ela é diferente de alegria. Felicidade é condicionada a nós termos.
Eu tenho um carro, eu estou feliz. Eu compro um telefone novo, eu estou feliz. Quando eu não tenho algo novo, eu estou triste. Mas a alegria, ela é diferente. A alegria, meu irmão, só quem pode viver é os filhos de Deus. Porque a alegria é o seguinte: eu não tenho, mas eu me alegro no Senhor. Eu tenho e estou alegre no Senhor. Ainda que eu não tenha, eu estou alegre no Senhor. Por quê? A alegria no Senhor não está condicionada a nada. A alegria no Senhor não está condicionada a objetos, a pessoas. A alegria no Senhor não está condicionada a coisas. A alegria no Senhor, a única fonte é somente Ele. Então, quando nós estamos alegres no Senhor, meus irmãos, sai da frente inferno. Nada para um crente alegre, meu irmão. Nada para um crente que é alegre no Senhor. Porque, meus irmãos, entenda aquilo que nós acabamos de cantar, aquilo que Abacuque fala, lá no capítulo 3, verso 17, Abacuque, ele toca nos pontos mais importantes para aquela sociedade. O mantimento daquele povo estava no pasto, estava no campo, estava nas colheitas. E Abacuque, ele diz: olha, ainda que tudo isso, ainda que todo mantimento seja me tirado. Entenda, Abacuque não estava falando de algo superficial. Ainda que meu telefone seja me tirado, contextualizando para hoje, né? Ainda que meu carro seja me tirado, não, Abacuque, ele tocou no mantimento mais profundo daquela geração. Ele disse: olha, ainda que a figueira não floresça, os frutos na vide, o da oliveira minta. Ele disse: ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, as vacas, os currais, elas sejam e não estejam mais. Todavia, ele diz, ainda que tudo de mais importante para essa geração permanecer seja me tirado. O homem tem que ser muito crente para falar um negócio desse, meu irmão. Ele diz: ainda que tudo seja me tirado, ainda que o mantimento mais importante dessa geração me seja tirado, ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, a gente reclama por tão pouco, meu irmão. Meu irmão, o que eu quero e eu desejo nessa noite, é aquilo que o Senhor tem gerado dentro de mim. É aquilo que a palavra de Deus nos proporciona, é aquilo que o Espírito Santo pode dar à igreja. O meu desejo nessa noite é que a alegria do Senhor, meu irmão, ela abunde sobre a sua vida, ela te revista, ela te complete por inteiro, e só assim você irá entender o que Abacuque estava dizendo, o que ele estava declarando: a minha permanência, a minha alegria não está nessas coisas, mas está somente no Senhor. Oh, meu irmão, Jesus, ele dizia aos discípulos que voltaram alegres, porque tinham expulsado demônios. Jesus disse: não se alegrem por isso, alegrem-se porque o nome de vocês está sendo citado nos céus, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Meu irmão, quando nós entendemos essa realidade, você precisa entender, meu irmão, oh meu irmão, quando nós entendemos essa realidade, nada pode parar a igreja. A alegria é algo fundamental, meu irmão. Crentes tristes não avançam, crentes tristes não rompe nada, meu irmão. Fica sempre, sabe, parado, estagnado. Mas quando você está alegre, não sei se vocês lembram dos discípulos, apanharam por causa de Jesus. Sabe como eles saíram? Meu irmão, entenda que a alegria do Senhor não é algo natural não, viu? A alegria do Senhor não é algo que você consegue em qualquer esquina. A alegria do Senhor é um poder sobrenatural do Espírito, que é derramado sobre a igreja. Então peça ao Senhor, porque não sei se vocês lembram, mas alguns discípulos apanharam por causa de Jesus, e pelo poder da alegria, sabe como eles saíram daquele lugar? Glorificando a Deus, por serem dignos de levarem açoites por causa do Senhor. Somente a alegria pode fazer isso, meu irmão.
Somente a alegria pode fazer isso com você. Paulo escreve aos Filipenses e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo escreve também à igreja em Tessalônica e diz: eu quero que vocês sempre estejam alegres. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor diz para você: alegre-se. Meus irmãos, o Espírito Santo está falando para a sua alma agora. Lembre-se do salmista. Esses dias eu fiz isso. Do nada minha alma estava abatida, começou a se angustiar. Do nada, aí eu quero entender por que estava desse jeito. O que é isso? Como salmista, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Então as coisas mudaram. Espera em Deus, alegre-se em Deus, pois ainda o louvarei. Meus irmãos, em nome de Jesus agora, pela autoridade do Senhor, feche os seus olhos aí por um momento. Feche seus olhos por um momento. Em nome de Jesus, eu ministro agora sobre essa tristeza do inferno que está sobre o seu coração. Eu ministro agora sobre essa tristeza do inferno, sobre esse dardo inflamado de Satanás sobre o seu coração, sobre essa tristeza que o inferno colocou sobre ti, e que ele quer avançar para uma depressão. Em nome de Jesus eu ministro sobre ela, para que a alegria do Senhor ela seja real sobre a sua vida. Nessa noite eu ministro sobre a tua alma, e peço, Espírito Santo de Deus, que a alegria, que o fruto do Senhor, a alegria do Senhor habite sobre o coração dos meus irmãos. Que a alegria do Senhor não esteja condicionada a nada deste lugar, desta vida, mas seja o Senhor a fonte para sempre. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor habite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alegre-se no Senhor, meus irmãos. Não ceda à tristeza. Para lá, Satanás. Vai para lá. Converse com você mesmo, irmão. Na rua não, mas em casa pensa negócio bom a gente conversar com a gente mesmo. Porque eu estou assim. Alegre-se no Senhor, meus irmãos. É algo importantíssimo. Então, até que o Senhor venha, esteja alegre. Amém? Esteja contente, esteja feliz. Eu sei, nós temos aflições que tentam nos derrubar, mas não deixe, não pare. Esteja contente, alegre-se na esperança no Senhor. Meus irmãos, um outro ponto que nós vamos falar. Até aqui vocês estão entendendo? Amém? Amém, meus irmãos. Um outro ponto que nós vamos falar, quero que você abra lá em Efésios 2, por favor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 e o verso 10. Amém, meus irmãos? Diz assim: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, lembrem-se que nós estamos falando até que o Senhor venha. Quais são as atitudes, algumas delas que nós devemos tomar? Primeiro foi não esquecer, nos alegrarmos no Senhor, na esperança que é gerada a partir do Espírito. E o terceiro, até que o Senhor venha, a igreja, você individualmente, deve construir e guardar a sua construção no Senhor. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Paulo escreve e diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, e diz que Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Existem obras que são coletivas,
ministrada sobre toda a igreja, a qual todos devem fazer. Mas existem também obras individuais, ao qual Deus capacita uns para determinadas coisas, Deus capacita outros para fazerem outras determinadas coisas, e assim nós nos completamos. Deus derrama capacidade em uns, Deus derrama capacidade em outros, para que todos possam contribuir para o avanço do reino de Deus. E algo que nós devemos fazer até que o Senhor venha, é construir, é cooperar com o avanço do reino de Deus. E agora eu quero que você pense sobre si. Qual é a sua contribuição para o avanço do reino de Deus? E aí, está pensando? Qual é a sua contribuição para o avanço do reino de Deus? Porque eu quero que vocês entendam, Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou por várias vezes de que quando ele voltasse para os céus, ele daria talentos, ele daria capacidade para que os homens produzissem, para que os homens avançassem, para que os homens pudessem exercer no reino de Deus. E ele disse que quando ele voltasse, ele iria querer a prestação de contas disso. O que foi que você fez pelo meu reino? O que foi que você fez para o avanço dos meus ensinamentos? Como você contribuiu para o espalhar do meu evangelho, das minhas boas novas? Paulo disse que nós temos boas obras criadas por Deus para andar, e você precisa encontrar quais são essas boas obras. Meus irmãos, Deus tem um plano individual. Entenda isso. Deus tem um plano individual para cada homem e para cada mulher neste lugar. Você tem um plano de Deus específico para a sua vida. Aí você deve se perguntar: você sabe qual é? Você sabe como fazer? Busque isso nele. Busque isso no Senhor, meus irmãos. Você deve começar a construir. Você deve começar a construir no Senhor o seu bom depósito. Você deve começar a construir no Senhor. A nossa vida com o Senhor, literalmente, ela é uma eterna construção. Nós construímos um relacionamento com Ele, construímos vidas de boas obras com Ele, construímos uma vida de santidade com Ele. Mas você, o que é que você está construindo? O que é que você está guardando nos bons depósitos do Senhor? Vá comigo lá em Lucas 12, meu irmão, por favor. Lucas capítulo 12. Uma parábola bem forte essa aqui, irmão. Lucas capítulo 12. Verso 16. Amém? Lucas 12, verso 16. Diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Entenda que essa parábola não está condenando riqueza de ninguém não, tá? Nós podemos prosperar nessa vida, inclusive para abençoar o reino de Deus, mas algo que essa parábola está enfatizando é aquele que negligencia a construção do seu depósito no Senhor. Esse homem aqui tinha muitos bens materiais. Aquele homem, meu querido, ele estava aposentado. Ele estava aposentado, não tinha mais que trabalhar,
Ele tinha só que sossegar e, quando tivesse necessidade, pegar o dinheiro na conta. Olha que vida que todo mundo quer, né? Estou aposentado, né? Durmo tarde, acordo tarde, né? Vou para o sítio, faço determinadas coisas e tal, e estou com muita coisa, vou lá e pego e vou me mantendo. Então ele disse: eu agora vou descansar, eu vou viver só no lazer. Aí a Bíblia fala nessa parábola que Deus disse para ele: essa noite vão pedir a tua alma. Ou seja, essa noite Satanás vai pedir para você morrer, ele vai pedir você. Qual é a construção? Qual é o depósito que você criou em Deus? O que você preparou? Para quem você está guardando? Para quem será? Então nessa noite, meus irmãos, algo que nós devemos fazer e devemos entender, que é uma função primordial da igreja, até que o nosso Senhor venha, construa algo, esteja na brecha, encontre o seu lugar, esteja no seu lugar, esteja intercedendo, esteja orando, esteja varrendo, esteja contribuindo, esteja evangelizando, sei lá, querido, tem tantas coisas no campo, a seara é tão grande, eu não sei, mas você deve buscar no Senhor, construa algo em Deus, coloque o seu bom depósito no Senhor, não deixe que sobre você se cumpra a parábola que diz que os cuidados desse mundo, as riquezas sufocaram a semente. Não, mas comece, meu irmão, se você diz: Benjamin, eu não tenho nada, se eu morrer agora, eu não tenho nada para dizer para Jesus: Jesus, olha, lembra disso que eu fiz? Não tenho nada, eu não tenho nenhum depósito. Lembre-se que Jesus disse: olha, não juntem tesouros nos céus, na terra, onde a traça, os ladrões roubam, ferrugem come, mas juntem tesouros nos céus. Meus irmãos, a gente daqui, olha que poder, a gente daqui já pode construir as nossas riquezas nos céus. A gente daqui já pode ir guardando o nosso bom depósito em Cristo. Paulo morreu e disse: eu sei que o meu Senhor, Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele morreu crendo e esperando: as minhas obras serão recompensadas. E está escrito na palavra que o nosso trabalho no Senhor, as nossas obras no Senhor, elas não são em vão. Está escrito: as obras que nós fazemos no Senhor não são em vão. Então, meu irmão, comece em nome de Jesus a construir algo. Comece a buscar ao Senhor, comece a construir um relacionamento com Jesus, comece a construir aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. E quando nós construímos, algo que nós devemos fazer também é guardar aquilo que construímos. Quem aqui já foi roubado? Alguém aqui já foi roubado? É ruim? Muito ruim, né? Eu já tive a experiência de ser roubado 2 vezes no mesmo dia pelo mesmo ladrão. Você acredita nisso? É uma história longa, querido. Já fui roubado, assaltado 2 vezes no mesmo dia pelos mesmos ladrões. Aí na volta ele roubou de novo, a gente disse, estava com outras pessoas: tem nada mais não para tu roubar não, tu já roubou a gente vindo. Aí ele disse: então vai-se embora. Foi, não é coisa de filme não, já aconteceu já, viu? Coisa de doido, mas já aconteceu comigo. Ser roubado é muito ruim. E o que é hoje que acontece? É normal hoje pessoas começarem a construir em Deus. Tem gente que começa a construir um relacionamento tão lindo com Deus, meu irmão. Tem gente que começa a construir um depósito tão lindo no Senhor. Tem gente que começa uma construção tão maravilhosa de relacionamento, de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor. Mas ele é descuidado e ele não guarda. E o seu depósito é literalmente roubado dele. E ele cai da fé, ele vai embora e perde tudo que tinha construído no Senhor. Quando eles voltam, glória a Deus por isso. Mas quando eles morrem, não tem mais o que fazer. Inclusive a Bíblia diz que quando um justo morre em seus pecados, toda a obra que ele praticou enquanto estava em justiça, ela é esquecida. O Senhor não faz memória dela. Meus irmãos, construir algo no Senhor é importante, é primordial para o avanço da igreja. Mas aquilo que você está construindo,
ou aquilo que você ainda não começou, mas você vai sair nessa noite determinado a construir, guarde em Deus. Meu irmão, cuide da sua salvação, cuide daquilo que você está construindo, não sabote a sua vida, não sabote aquilo que você começou em Jesus, não deixa, meus irmãos, o inferno te tirar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, não deixe. Apocalipse capítulo 2, o verso 25, Jesus ele escreve e diz: olha, eu quero que tão somente vocês conservem o que vocês têm, até que eu venha. Resista, meu irmão, resista, não deixe o inferno tomar o teu relacionamento com Deus, não deixe o inferno tomar a tua comunhão com o Senhor, não deixe o inferno tomar, muitas vezes, aquilo que por anos você está construindo. Vá até o fim, meu irmão, não deixe Satanás te parar, não deixe esse mundo te parar, construa no Senhor, comece a construir algo com Deus, um relacionamento, uma comunhão maravilhosa, mas também cuide, porque existe um ladrão que está querendo roubá-la, meu irmão. Existe alguém que está querendo roubar a sua comunhão, existe alguém que está querendo roubar o seu relacionamento, existe alguém que está querendo roubar as suas obras, e é Satanás. Então você já foi roubado, eu também já fui, é muito ruim, e não deixe a sua salvação ser roubada, não deixe ela ser roubada, meu irmão. Não volte em nome de Jesus, construa no Senhor, viva nas boas obras que Ele tem para você, mas também guarde o seu bom depósito em Cristo, amém? Guarde o seu bom depósito em Cristo, e isso, meus irmãos, nos leva ao próximo passo, que é, que nós devemos nos manter acesos, perseverantes. Eu já ministrei isso há muito tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos, somente uma pregação sobre perseverança. E perseverança, meus irmãos, é algo que ela jamais pode sair da vida do crente, porque senão ele deixa a salvação e começa a fazer um monte de besteira. E o quarto ponto que nós devemos fazer, até que o Senhor venha, é que você deve se manter aceso. Benjamin, aceso como assim? Vocês lembram da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. 5 prudentes tinham azeites ali de reserva, para quando o azeite acabasse, que estava ali acendendo a lamparina, a luz, colocasse mais azeite. O que significa você se manter aceso? É você manter-se perseverante. É só pegando um ponto daquilo que eu falei, é você continuar, é você não parar. Meus irmãos, por incrível que pareça, aceitar Jesus é romper uma grande barreira, mas a maior luta começa não em você dizer, eu quero e vim aqui na frente, não. A maior luta é quando você vem e você deve permanecer. A maior luta é quando você vem e você continua, e você persevera. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece pessoas que já começaram, todo mundo aqui conhece pessoas que já deram um pontapé inicial, mas não permaneceram, elas pararam. Os irmãos, esse dia eu estava orando ao Senhor, a Bíblia fala de uma frieza que viria sobre os homens, né? Os irmãos, eu me lembro, e eu estava orando ao Senhor, eu me lembro que quando Jesus me atraiu, me salvou, os irmãos, eu lembro, era tão gostoso, meus irmãos. Eu lembro que a gente ia culto aqui na quarta-feira, eu dormia da terça para a quarta ansioso, eu acordava na quarta-feira com o coração transbordando de alegria, sabe para quê? Para chegar à noite e eu vim para a igreja. Eu me lembro, meu irmão, como foi tão gostoso, como aquilo foi tão importante. Os irmãos, hoje eu olho para as pessoas, aceitam a Jesus, não andam, não caminham, e eu me lembro, Deus, o que tem de errado? Por que comigo foi de um jeito e por que com eles estão sendo de outros? Meus irmãos, quando Jesus me resgatou,
Eu entrei nesse lugar de novo, meus irmãos, eu ia dormir tão feliz, eu acordava tão feliz, meus irmãos, tão alegre, quando dava quarta-feira, como era gostoso, meu irmão, vir para cá, orar. Eu ficava ansioso, meu irmão. Eu me lembro que no começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, o meu coração parecia que ia explodir, meu irmão. Era eu lendo a Bíblia na mesa, e umas emoções aqui fortes, querendo, sabe, parecia que meu peito iria explodir. Quando era dia de quinta-feira, a gente via, meu irmão, eu gostava tanto, sabe, continua ainda hoje, tá querido? Não desviei não, tá? Mas estou falando só do começo. Meu irmão, era tão gostoso, era tão bom, eu queria vir para esse lugar no domingo, meu Deus, como era tão maravilhoso. Aí depois começou em mim os desejos de querer ministrar, de pregar. Aí eu comecei a falar com Jesus, eu quero pregar, Jesus. Pai, eu estou gostando desse negócio, vou pregar. Aí o pastor começou para me colocar para abrir culto, meu irmão. Era que eu ficava doido mesmo, meus irmãos. Era uma sede tão gostosa. Meu irmão, que algo tão gostoso, tão gostoso. E eu conservei aquilo, meu irmão. Eu disse, eu vou guardar esse negócio aqui. Ninguém vai me tirar isso não. E pela misericórdia do Senhor, meu irmão, vai fazer 10 anos que eu estou firme no Senhor. Meus irmãos, mas eu guardei aquilo que eu comecei a construir em Deus. Eu não deixei o inferno me tomar. Teve um tempo, meu irmão, que eu estava com tanto medo de deixar Jesus de novo. Eu estava com tanto medo. Tinha uma música que eu gostava muito de cantar. Pense numa música que fazia eu chorar. Quem aqui lembra dela? É aquela: Jesus és meu amado, Jesus nunca te deixarei. Vocês lembram essa música? De um lamaçal fui resgatado, ai te amo. Meu irmão, chorava demais. Eita, pensa no menino que chorava, era eu nessa música. Eu chorava, meu Jesus, eu te amo, meu Deus, da onde Jesus me tirou? Aí teve um dia, meu irmão, que eu estava com medo. Meu irmão, para você entender, eu tinha medo de passar até ali no comércio, para não dar nem brecha para o inferno. Eu passava pela rua de trás. Eu tinha tanto medo de deixar Jesus de novo, que um dia eu cheguei aqui na igreja, e eu disse, Senhor, se o Senhor vê que eu vou te deixar, eu estou te dando permissão agora, enquanto eu estou sóbrio, arranca as minhas pernas. Eu não sei o que é, mas que eu leve um acidente, que eu faça alguma coisa, mas me coloque numa cadeira de roda, mas nunca, jamais deixe que eu volte para a antiga vida. Meus irmãos, e nós devemos ter isso sobre nós. Mantenha-se aceso, meu irmão. Mantenha-se aceso, seja um crente prudente, seja uma pessoa prudente, meus irmãos, até que o Senhor venha, persevere, até que o Senhor venha, não volte atrás, até que o Senhor venha, continue nessa caminhada. O nosso Senhor venceu o mundo, Ele venceu todo o sistema corrupto deste mundo, meu irmão, todas as tentações desse mundo, todas as forças que eram contrárias para Ele, para o derrubar, e Ele se tornou um sacerdote perfeito, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então clame ao Senhor e diga, Deus, me ajuda a continuar, me ajuda a me manter aceso, ajuda-me a dar mais um passo, ajuda-me, Senhor, a continuar nesse caminho. Se for necessário, faça como o salmista, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Mas não pare, meu irmão, não pare até que o Senhor venha, construa, guarde e se mantenha aceso. E por último, não menos importante, mas até que o Senhor venha, homens, mulheres, existe um dever perpétuo que nos foi dado. Até que o Senhor venha, cuide da sua família. Amém? Até que o Senhor venha, zele da sua casa. Até que o Senhor venha, não abra mão do seu lar. Até que o Senhor venha, não abra mão da sua família. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte, meus irmãos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, do que o incrédulo.
Paulo aqui estava falando, meus irmãos, acerca dos tratos ali com as viúvas, né? Com os idosos que a igreja deveria fazer. E Paulo diz, olha, mas se essa viúva, ela tiver um parente, um filho ainda, um neto, alguém ali que esteja com ele, que possa ser por ela, é responsabilidade dele cuidar dela, é responsabilidade de cuidar da viúva, porque se essa pessoa não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Meus irmãos, Deus tem me cobrado tanto isso, Deus tem me cobrado tanto isso, meus irmãos, no meu interior, me incomodado a cuidar da minha casa, a orar por ela, a fechar as brechas. Sabe que o Senhor escreve para a liderança, através da vida de Paulo? Ao líder da igreja, Paulo escreve e diz, olha, se você deseja a liderança, o episcopado, boa coisa você deseja, mas você vai ter que passar por alguns crivos, e entre eles é o seguinte: antes de você liderar, eu quero saber como é que está a sua casa. Antes do serviço no reino, mais importa para o Senhor saber como está a sua família. Paulo escreveu isso para os líderes. Então eu comecei a entender, meus irmãos, que tudo que eu construa no reino, e eu vacilar com a minha casa, com a minha família, será em vão. Meus irmãos, eu tenho que cuidar da minha esposa, da minha filha. A minha esposa tem que cuidar de nós. Marido, você tem que cuidar da sua casa. Antes da sua vida espiritual, importa o seu cuidado com a sua casa. Porque, meu irmão, se você tratar mal essa serva do Senhor que está aí do seu lado, se você tratar mal essa serva do Senhor que está aí do seu lado, sabe o que a Bíblia diz? As suas orações nem ouvidas vão ser. Deus nessa hora, como o pastor disse, ele se torna sogro da gente. Deus, as suas orações, ele nem vai ouvir. Os irmãos, é importantíssimo o zelo da nossa casa. Por quê? O pastor pregou sobre isso aqui, no domingo. Nós estamos vivendo um ataque famigerado do inferno sobre o nosso lar. Nós estamos vivendo um ataque do inferno sobre os nossos filhos. Meus irmãos, nenhum sucesso merece a destruição do nosso casamento. Nenhum sucesso merece vermos a destruição dos nossos filhos, meus irmãos. Homem que está neste lugar, mulher que está neste lugar, cuide da sua casa. Ame a sua casa até que o Senhor venha. Homem, interceda por essa mulher que Deus te deu. Interceda pelos ataques do inferno nas emoções dela. Mulher, até que o Senhor venha, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Homens e mulheres, cuidem da herança do Senhor. Meus irmãos, cuidem dos filhos de vocês. O inferno quer tragá-los. Eu oro pela minha filha, Deus. Por favor, cuida da minha pequena Isabela, Deus. Ela ainda não tem conhecimento do mundo que ela está. Este mundo tem todas as armas necessárias para fazer a minha filha se tornar lésbica. Este mundo tem todas as armas necessárias para fazer a minha filha se tornar pornográfica, uma viciada em drogas, para fazer ela ser qualquer outra. Mas eu estou vigilante sobre a minha filha, eu estou tapando a brecha. Cuide do seu filho, cuide da sua esposa, cuide da sua filha, cuide dos seus, em nome de Jesus. Meus irmãos, se nós cuidarmos da nossa casa, nada pode nos parar. Se nós cuidarmos dos nossos, a igreja será forte. Inclusive hoje é dia da família. Hoje é dia da família, cuide da sua, meu irmão. Satanás, mãe, Satanás quer roubar o teu filho. Satanás, pai, quer roubar a tua filha, o teu filho. Marido, Satanás quer roubar a tua esposa. Mulher, Satanás quer roubar o teu marido. Cuide, ore, interceda. Meu irmão, guerreie pela sua casa.
Até que o Senhor venha, esteja na linha de frente pela sua família. Não abra mão dos seus filhos. Pai, não abra mão dos seus filhos. Mãe, não abra mão dos seus filhos. Marido, não abra mão da sua mulher. Amém? Mulher, não abra mão do seu marido. Jejua por esse homem. Mulher, jejua por esse homem. Homem, jejua por essa mulher. Ora por ele. Intercede, guerreia nas regiões celestiais por ele, para que sobre você se cumpra as bem-aventuranças do Senhor, para que os seus filhos estejam à roda da tua mesa, para que a tua mulher seja uma mulher frutífera, uma bênção dentro da tua casa, e você possa olhar para a sua casa e dizer: a minha casa é um pedaço dos céus aqui na terra, para que a sua casa se torne um pedaço dos céus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Os irmãos, tinha muita coisa que a gente poderia falar, mas esse aqui basta. Então, até que o Senhor venha, não se esqueça de que Ele morreu. Se alegre, construa no Senhor, guarde sua construção, se mantendo aceso e perseverante. E até que o Senhor venha, cuide da sua família. Amém? Cuide do bem mais precioso que Deus te entregou. Cuide do bem mais precioso que Deus te entregou, é a sua casa, é a sua família. Amém, meus irmãos? Amém.